Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e da série Atualidade do Pensamento Espírita. Estudamos atualmente o Livro dos Espíritos, nessa ocasião das questões 84 a 87, que falam a respeito do que Allan Kardec chama de mundo normal primitivo, e nós espíritas do século 20 e 21 denominamos mundo espiritual. Vamos, primeiramente, entender por que Kardec usou essa expressão dentro do pensamento proposto pelos próprios espíritos e depois vamos discorrer a respeito de como vivem, de forma geral, os espíritos no mundo normal primitivo ou mundo espiritual. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você dar uma força se você gosta do nosso trabalho, se você quer ver esse trabalho chegar ao maior número de pessoas. Eu peço que você se inscreva no canal, que você toque o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens a respeito de vídeos novos. E também, se você puder, você deve curtir, comentar e compartilhar o vídeo para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível. Visto isso, agora vamos começar a entender o pensamento de Allan Kardec em relação ao mundo espiritual. O que os espíritos amigos disseram para Kardec a respeito desse mundo? Tem algumas lições que nós podemos tirar a respeito da expressão mundo normal primitivo usada por Kardec. Mundo normal seria o nosso mundo, porque somos espíritos, e primitivo porque talvez ele anteceda o mundo material. Não sabemos exatamente. Para mim essa questão não fica muito clara ainda em O Livro dos Espíritos. Mas vamos supor que Allan Kardec tivesse usado a expressão mundo espiritual. Vamos convir comigo que todo mundo é espiritual. Mesmo o mundo material, ele está povoado por quem? Pelos espíritos, que somos nós. Portanto, é um mundo espiritual. Só que é um mundo espiritual no qual os espíritos estagiam numa matéria densa. E Allan Kardec também, no Livro dos Espíritos, chama esse mundo espiritual de mundo incorpóreo, ou das inteligências incorpóreas. Ele faz um link muito interessante, a meu ver, com o perispírito, porque o veículo de manifestação do espírito no mundo espiritual, e eu falo de forma direta, é o perispírito, porque nós encarnados também possuímos o perispírito. Eu falo agora aqueles que estão começando nos estudos da doutrina espírita. Todos nós temos esse corpo espiritual, só que quando encarnados, ele faz uma intermediação entre o corpo material e o espírito propriamente dito. Então Allan Kardec usa duas expressões muito interessantes: mundo normal primitivo, e daqui a pouco nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre essa expressão, e mundo das inteligências incorpóreas, ou seja, daquelas que não têm mais o corpo físico. E isso é muito desenvolvido também ao longo de todo o Livro dos Espíritos e ao longo de toda a obra de Allan Kardec. Nós vamos nos aprofundar em vídeos futuros. Nós podemos também tirar uma lição muito interessante a respeito dessas impressões de Allan Kardec. Nós temos, assim, o hábito, de dizermos que nós temos um espírito. Não, nós não temos um espírito, nós somos um espírito e estamos num corpo, e temos momentaneamente um corpo físico. Percebem a dimensão da coisa, a proporção que Allan Kardec quis dar ao nosso pensamento espírita? Porque ter um espírito é diferente de ser um espírito. Eis aí a grande questão. Então, visto isso, nós temos umas questões muito interessantes a respeito dessa incessante interação que existe, de acordo com o pensamento espírita, em relação ao mundo material com o mundo espiritual e vice-versa.
Na questão 86, Allan Kardec faz uma pergunta muito intrigante aos espíritos amigos. Ele pergunta o seguinte: se o mundo material nunca tivesse existido, isso interferiria na essência do mundo espiritual? E os espíritos amigos dizem que não. Mas o que os espíritos quiseram dizer com isso? Que o mundo material, apesar de estar em incessante contato com o mundo espiritual, e seria impossível que não tivéssemos esse contato com o mundo espiritual ele é independente do mundo material, apesar de estar incessantemente ligado a ele. Na expressão do professor José Herculano Pires, nós, encarnados e também desencarnados, por que não, somos seres interdimensionais e multidimensionais. Interdimensionais por quê? Porque através dos nossos corpos nós temos a possibilidade de estarmos de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso nível evolutivo, logicamente, nós temos a oportunidade de estarmos em várias dimensões ao mesmo tempo. Você, por exemplo, tira através do fenômeno de desdobramento essa certeza. Estamos encarnados e quando nos desdobramos do corpo físico, quando nos projetamos do corpo físico, estamos numa outra dimensão e nosso corpo está nessa dimensão material. E ainda, segundo alguns autores, nós poderíamos também desdobrarmos em corpo mental e já estaríamos em outra dimensão diferente. Portanto, somos interdimensionais, ou seja, podemos estagiar ao mesmo tempo em várias dimensões. Volto a frisar, de acordo com o nosso nível evolutivo. E por que somos multidimensionais? Porque vou citar um exemplo que nós vamos entender melhor. Por exemplo, se você faz uma prece para um espírito superior, ou para um espírito de alta hierarquia espiritual, por você mesmo ou por alguém, o teu pensamento, se for sincero, o teu pensamento, se ele for carregado dos princípios emocionais pregados pela doutrina espírita, que são a caridade, a fraternidade, a benevolência, o perdão, enfim, se realmente o teu pensamento estiver envolto por esses sentimentos, ele vai chegar a dimensões superiores da vida. Portanto, você está, através do pensamento, viajando por várias dimensões. Portanto, por isso somos multidimensionais. Entende? Olha só a nossa preciosidade como espíritos. Nós só precisamos gradativamente descobrirmos isso dentro de nós mesmos. E aí, para acabarmos a primeira parte desse vídeo, poderíamos fazer a seguinte pergunta: o que Deus criou primeiro? O mundo espiritual ou o mundo material? E eu vou responder com a clássica resposta: não sei. E nem os espíritos, talvez, nem esses espíritos que compuseram todo o processo da edificação, da codificação, em sua maioria, talvez não saibam responder. Talvez os espíritos puros possam ter respostas para isso. Mas nós, na nossa incipiência evolutiva, nesse planeta de provas e expiações, com certeza ainda não sabemos responder isso. Eu acho que isso nem tem tanta importância no nível evolutivo no qual estamos estagiando. Agora, passando para a questão central do vídeo, como os espíritos vivem no mundo espiritual? É claro que nós não vamos aqui, por falta de espaço, para não tornarmos um vídeo tão longo, darmos exemplos práticos que daremos em vídeos futuros, mas nós vamos ver como os espíritos vivem de forma geral no mundo espiritual ou mundo normal primitivo. Nós vamos aqui ler uma questão, a de número 87 de O Livro dos Espíritos, para sentirmos melhor qual é a proposta dos espíritos que compuseram a obra de Allan Kardec em relação a isso. Vamos ver. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Pergunta Kardec. E eles respondem: estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo a vosso lado.
observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então, o que nós vemos aí é que os espíritos estão em qualquer parte do universo. Agora, pensemos. Allan Kardec falou diretamente de colônias espirituais? Não, ele não falou sobre colônias espirituais diretamente, mas não quer dizer que elas não possam existir. Talvez não existam em muitas comunicações mediúnicas fantasiosas que estabelecem que os espíritos tenham que ficar em locais circunscritos no mundo espiritual. Não. Se aqui nós temos cidades, nós temos países, nós temos culturas, nós temos um sentido de estado, de nação, por que que no mundo espiritual, pelo menos, vamos dizer assim, nas dimensões mais próximas à nossa, nas dimensões espirituais mais próximas a nós encarnados, também não possa existir, né? Então a gente vai vendo que os espíritos, claro, eles vão se agrupar por semelhança de sentimentos, por semelhança evolutiva, por semelhança de conhecimento, enfim, eles vão se agrupar por afinidade. Então é lógico que vão compor determinadas regiões que nós podemos chamar de colônias, cidades espirituais, não importa, mas eles não ficam circunscritos a essas regiões. E Allan Kardec também diz nessa questão 87 uma coisa muito importante. Há regiões interditas aos espíritos menos evoluídos. Não é porque eles são proibidos de ir até lá, é porque realmente eles não conseguem ir até lá por causa do perispírito deles, como falamos, né, que o perispírito é o veículo de intermediação do espírito. Então, por uma questão evolutiva, eles não conseguem ir a dimensões superiores da vida no mundo espiritual, por assim dizer, por falta de palavras. E os espíritos superiores, principalmente os espíritos puros, eles podem ir a qualquer lugar, inclusive nas regiões mais sombrias do mundo espiritual, inclusive nas regiões de mais baixa vibração do mundo espiritual, esses espíritos conseguem chegar. Então nós vamos formulando um novo conceito a respeito de mundo espiritual. Agora, como vivem os espíritos, o que fazem os espíritos, como eles se relacionam no mundo espiritual, será um vídeo, ou vídeos, né, para futuras ocasiões aqui no nosso canal. O que é importante nós falarmos dentro desse assunto é o seguinte, que há muita comunicação mediúnica fantasiosa, há muito médium deixando que o animismo, que não é uma coisa ruim, mas que pode se tornar uma coisa ruim, a própria influência do médium sobre uma comunicação pode torná-la fantasiosa. Há aquelas fraudes que realmente não são comunicações mediúnicas. Então a gente tem que ter muito cuidado e utilizarmos os instrumentos de Allan Kardec para tal. O bom senso, a lógica, a razão, o conteúdo moral que essa mensagem nos traz, a fim de que não caiamos em ciladas, tanto de espíritos mistificadores, quanto de médios irresponsáveis ou simplesmente fraudadores que não possuem mediunidade e estão produzindo fantasias da sua própria mente. Então cuidado com isso, vamos com Kardec, vamos com calma e em futuros vídeos nós vamos tocar mais profundamente nesse assunto. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, toque o botão do sino ao lado do botão de inscrição para chegar mensagens de vídeos novos para você. E contribua para que esse canal cresça. Meu nome é Marcelo Furtado, esse canal é o Oficina de Espiritualidade. Foi um prazer muito grande estar com você aqui e até os próximos vídeos.